Se você é assim como eu era com o preço, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar a forma certa de você fazer. Eu sou Silvana Silva e desde 2017 eu sou artesã de amigurus, fazendo essas lindezas aqui. Bom, desde esse tempo eu nunca tive ninguém para me mostrar como fazer a precificação certa dos meus amigurumis. Eu ficava caçando o preço do concorrente, olhando em alguns sites, mas eu nunca tive um método correto para fazer a minha precificação, saber o valor correto, para saber se eu estava realmente pagando para trabalhar ou se eu estava tendo algum lucro nisso. Depois de tempos mesmo de tanto pagar para trabalhar e fazer cálculos errados, eu descobri um jeito certinho para estar calculando os meus amigurumis, dando um preço justo e um preço que fique bom para as duas partes, tanto para mim quanto para o meu cliente. Agora fala a verdade, quantas pessoas não fazem dessa forma, multiplicando por 3, por 2, inventando várias fórmulas, várias planilhas, vários jeitos errados de fazer. Eu vou te mostrar um jeito errado que muita gente faz até hoje. Agora, olha uma parte mais comum que todo mundo tem o costume de fazer. Vamos supor que o nosso artesanato aqui, gastamos aí um total de R$15 para estar confeccionando de material. A gente vai pegar esse custo aqui e multiplicar ele por 3. Olha isso, R$45. Esse seria o valor que você teria que cobrar, passar para o seu cliente? Claro que não. Definitivamente não. Essa forma de você estar fazendo multiplicando por 3 é a forma mais comum que todo mundo faz, mas não é assim que você deve fazer. Olha só como deve ser feito. Agora dá uma olhadinha só nessa planilha que eu criei, uma planilha de artesão para artesão, que tem as informações necessárias que você vai precisar, sem muita complicação, somente o que você precisa para saber no final o seu preço justo. Então, pessoal, agora a gente vai partir para a parte prática. Essa é a nossa planilha com todo o nosso passo a passo e eu vou mostrar para vocês agora na prática como vocês devem inserir as suas informações e nos lugares corretamente, tá bom? Aqui nesse passo 1, você vai colocar todos os materiais utilizados. No meu caso, o exemplo é o exemplo com amigurumis. Eu vou colocar aqui o primeiro exemplo com linha, que é um novelo. Você vai colocar aqui o nome do material, eu tô colocando aqui linha. Logo do lado, você vai colocar o valor. Nesse exemplo aqui, o valor do meu novelo, ele é R$12,90. Eu vou colocar aqui R$12,90. Nessa terceira lacuna, a gente vai colocar gramas ou quantidade. Como eu tô colocando o exemplo da minha linha, a minha linha, que no caso eu tô usando a amigurumi, ela vem com 145 gramas. É necessário que você coloque exatamente o que está escrito no rótulo do seu material. E aqui é a quantidade usada. Essa quantidade usada é a quantidade que você vai usar na sua confecção. Dando esse exemplo aqui, vamos supor que eu use somente 45 gramas do meu novelo. E automaticamente a sua planilha ela já vai te dar o valor do que você usou, baseando-se nesse valor que você está alimentando a planilha aqui. Eu vou colocar um outro exemplo, que é o exemplo com gramas, para você ver como funciona também a parte aqui de gramas ou quantidade. Eu também uso a manta acrílica, então eu vou colocar aqui manta acrílica. E aí, logo do lado, você vai colocar o valor total da manta acrílica. A minha manta acrílica, eu compro ela a 1 kg. Então, o pacote fechado de 1 kg, ele para mim aqui tá saindo a R$30. E a quantidade exata que vem, 1 kg, é equivalente a 1.000 gramas. Então, tem que colocar aqui 1.000 gramas. Do lado, eu vou colocar quantas gramas eu estou utilizando nessa confecção. Vamos supor que eu utilizei um total de 100 gramas. E aí a planilha ela já vai dar o valor aqui do que eu utilizei. Essa planilha ela já faz essa soma sem você precisar ter o trabalho de somar essa parte, no caso diminuir essa parte, tá bom? Aqui eu vou te dar um outro exemplo na parte da quantidade com óleos com travas de segurança, que é o que eu uso também para amigurumis. Então, num kit de olhinhos com travas de segurança,
Ele, por exemplo, aqui na minha cidade está saindo a R$10 um kit com a quantidade de 10 olhinhos, 10 pares, e aí eu coloco o total ali de 10, tá bom? Só que eu não vou usar os 10 para uma confecção só eu vou usar um par, e nesse um par ele já vai me dar o valor total aqui de quanto vale esse um par para mim, baseando nessa informação que eu tô colocando nesse passo 1. Bom, pessoal, de todos esses exemplos aqui do passo 1, eu coloquei esses 3 exemplos, a linha, a manta acrílica e os olhos. Aqui nessa parte 2, dessa lacuna 2, você tem que colocar o seu valor do material. Nessa lacuna 3, você vai colocar gramas ou quantidades. Aqui eu dei 2 exemplos de gramas e um exemplo de quantidade. Aqui você vai colocar exatamente a quantidade que você usou. Bom, eu vou trazer aqui também uma dúvida que ocorre para algumas pessoas. Bom, aqui eu estou usando um par de olhinhos, que no caso são 2 olhos. Se eu quisesse colocar especificamente o que vem dentro do kit, do kit dos olhinhos, que é um total de R$10, um kit de 10 pares, eu poderia colocar aqui no caso também 20, a quantidade de 20 olhinhos, que no caso são 10 pares. Eu colocando 20, a quantidade de 20, eu teria que colocar aqui também a quantidade de 2 olhinhos. Eu não usaria só um olhinho, eu colocaria 2 olhinhos. Para colocar 2 olhinhos, sairia o mesmo valor. Então, vai muito de acordo com o que você quer colocar como informação aqui. Bom, nesse passo 1, depois que você abasteceu a sua planilha com todos esses materiais, com o nome corretamente, o valor de cada material, que é o valor total do que você comprou, a grama e a quantidade, ou a quantidade no caso, e aqui a quantidade que você usou, a planilha vai te dar esse valor de acordo com o que você alimentou a sua planilha. Partindo aqui para a parte de baixo desse passo 1 ainda, você tem o seu frete ou a sua entrega. Dentro desse seu frete ou a sua entrega, você vai colocar aqui nessa partezinha roxa o valor que você está cobrando pelo frete ou entrega. Como eu disse no vídeo, às vezes eu mando pelo correio e às vezes eu mando por transportadora. Nesse caso aqui eu vou colocar um valor aproximado dentro daquilo que geralmente acontece comigo, de R$25. E aí aqui tem a soma de todos os produtos. Essa aqui é a soma dos produtos que eu coloquei lá em cima. Somando tudo isso aqui, ele vem para cá. Aqui é o valor do meu frete. E nessa parte de custos variáveis, ele coloca aqui a opção para você colocar a porcentagem que você quer tirar como custos variáveis. Esses custos variáveis é tudo aquilo que você não consegue somar. Logo aqui embaixo, nessa parte aqui entre fretes e entregas, logo depois que eu coloquei essa soma total, ela vai te dar um valor total aqui dos seus produtos. Esse valor aqui é o valor de todos os produtos que você colocou aqui em cima. Ela te dá a soma nessa lacuna. E aqui no frete ou entrega eu coloquei esse valor aproximado, que é o valor que geralmente dá aqui dentro da minha região. Como eu disse no vídeo anterior, eu entrego às vezes pelo frete ou pela transportadora. Então geralmente dá esse valor aqui. Depois que você abasteceu toda a sua planilha nesse passo 1 com as informações dos materiais que você está utilizando, você vem aqui para baixo e ela vai somar todo esse valor aqui em cima, aqui nessa lacunazinha de baixo. Aqui na parte de fretes ou entrega, eu coloquei o valor aproximado que dá aqui na minha região. Como eu disse no vídeo, eu às vezes entrego por correio e às vezes mando por transportadora. Geralmente dá esse valor de acordo com o local que eu estou enviando.
Aqui, essa parte da porcentagem vai de acordo com o que você quer colocar como preferência nos custos variáveis. E o que seria custos variáveis? Custos variáveis é tudo aquilo que você não consegue colocar escrito aqui, não consegue mensurar o valor. Exemplo disso é uma fita durex, uma cola, uma fita de cetim, ou qualquer outro pedacinho ou qualquer outra coisa que você coloque na sua confecção que você não tem como colocar o valor, mensurar o valor do que você gastou. Então você já coloca esse custos variáveis, que é para tudo aquilo que você não consegue colocar o valor aqui dentro da sua planilha, tá bom? Depois disso, nesse passo 1, aqui nessa parte rosa, a planilha ela vai calcular, depois de todas essas informações, o que você está gastando para fazer a sua confecção. Esse é o valor final do seu material, de tudo que você está gastando na confecção. Agora a gente vai para a parte 2, o passo 2 da sua confecção, que é a parte mais importante dessa planilha. Nesse passo 2 é o passo mais importante da sua planilha. Você vai conseguir descobrir qual o valor da sua hora. Aqui você vai colocar o salário de base pretendido. Eu vou colocar um exemplo de R$3.000, que é o salário pretendido que eu quero ganhar no mês. Para saber o valor da minha hora, você precisa alimentar a sua planilha com esse salário base. Logo aqui do lado, você vai colocar o total de dias que você quer trabalhar, o total de horas que você quer trabalhar. Você vai colocar aqui, um exemplo disso é 8 horas, que seria o normal de uma jornada de trabalho. Logo do lado, você vai colocar quantos dias na semana você pretende trabalhar. Eu vou colocar o exemplo aqui de 5. E aí, você vai colocar quantas semanas no mês. Como eu disse no vídeo, é importante você colocar as semanas no mês, porque tem meses que não tem somente 4 semanas, tem meses que tem 5 semanas, então a gente não pode ignorar isso. Então vamos colocar aqui o exemplo comum, que é de 4 semanas, e automaticamente aqui do lado a sua planilha ela vai somar para você o total de horas que você pretende trabalhar no mês. Baseando-se nisso, a gente passa para a parte 3, o passo 3, e aí a sua planilha, dentro da informação que você colocou aqui, ela vai te dar o valor da sua hora, que aqui nesse caso, desse exemplo, baseando o salário base por R$3.000, trabalhando um total de 8 horas por dia, com 5 dias na semana, com 4 semanas no mês, dá um total de R$18,75 a sua hora. Com esse exemplo aqui, para ganhar R$3.000 por mês, trabalhando esse tanto aqui que você discriminou, a sua hora ela sai no passo 3 a R$18,75. Agora, nesse passo 3, você vai descobrir quanto vai sair a sua mão de obra no seu trabalho. Um exemplo disso, que eu estou sempre colocando aqui o exemplo como amigurumis, que é a parte do artesanato em crochê, eu estou colocando aqui o valor nessa base de horas, que deu R$18,75. Eu vou colocar, por exemplo, numa confecção que eu gastaria 4 horas para fazer um amigurumi, a planilha ela vai calcular aqui para mim automaticamente. É só eu alimentar aqui com as horas de confecção. Se eu sei que eu vou gastar 4 horas para terminar a minha peça, eu não preciso fazer 4 horas vezes o meu valor aqui, que a planilha ela já faz isso automaticamente para você. É só alimentar com a informação. E aí, jogando para o lado, automaticamente ela já te dá o valor total aqui. Então, para essa confecção, nesse passo 3, nesse exemplo aqui, sairia para mim essas 4 horas de serviço por R$75. Bom, aqui agora eu já te mostrei que nesse passo 1 você consegue saber o valor do seu material, de quanto você está gastando para confeccionar.
Aqui no passo 2 você consegue descobrir quantas horas você vai trabalhar por mês, e aí automaticamente no passo 3 você também já consegue descobrir quanto vale a sua hora, e aí colocando a quantidade de horas que você vai trabalhar dentro de uma peça, você também já consegue descobrir quanto vai valer a sua mão de obra para a sua confecção nesse passo 3. Terminando esse passo 3, nós vamos agora para o passo 4, que são os custos fixos. O que seriam os custos fixos? Custos fixos seria tudo aquilo que você, independente de trabalhar ou não, fazer as suas confecções, receber por isso, você vai ter essas despesas. O exemplo é, se caso você precisasse alugar uma sala para poder estar fazendo as suas confecções, você teria o valor do aluguel para pagar, independente se você está conseguindo vender suas peças ou não. Ou tem uma lojinha física, você tem um aluguel para pagar, independente de você estar fazendo sua renda ou não, você teria esse valor para estar acertando. Então vamos botar um exemplo aqui de R$600 no mês. Você também teria a luz. Se você tiver despesa com luz, você coloca aqui o valor inteiro da sua luz, tá? A sua luz geralmente ela vem 100 ou 150 reais ou 200 reais. Vamos colocar um exemplo de 200 reais, tá? Logo abaixo, o telefone, pode ser o celular, pode ser a internet. Aqui você tem a opção de você estar mudando esses exemplos que eu coloquei aqui para você, tá? Você coloca de acordo com a sua realidade, os custos fixos. Aqui eu coloquei telefone. Aqui no telefone, um exemplo, se a sua internet móvel, seu telefone custa para você o valor de R$100, 150, você coloca aqui. Eu vou colocar o exemplo de R$100. No MEI, eu vou colocar aqui o exemplo de R$60, se você for MEI, ou se tiver qualquer outro valor de custos fixos, que é tudo aquilo que, independente de qualquer coisa, esse valor ele vem para você tá acertando. Então você coloca aqui dentro da sua planilha, tá? A planilha automaticamente ela vai calcular o valor já para você, sem você ter preocupação de estar calculando dentro daquilo que você está trabalhando, tá bom? Vamos passar agora para o passo 5, que são os custos variáveis. Os custos variáveis eu coloquei aqui um exemplo para você, com cartão de crédito, comissão da loja virtual, terceirizados, mas aqui você também tem a opção de estar mudando esses nomes, esses exemplos. Aqui é só um exemplo para você se basear, tá bom? O cartão de crédito. O cartão de crédito, em alguns lugares, ele cobra uma taxa de 4,99,5. Você vai alimentar sua planilha de acordo com o que é a porcentagem de cobrança do seu cartão de crédito, tá bom? Aqui embaixo na loja virtual, exemplo como a Elo7. A Elo7 ela cobra 12 a 18%. Eu vou colocar aqui de 18%. E os serviços de terceirizados. Os serviços de terceirizados seria o quê? De repente, para uma confecção, você precisa de ajuda, você precisa contratar um serviço extra. Então, você cobra aí por esse serviço terceirizado o valor de 20% da sua peça, tá bom? É só abastecer a sua planilha nessa parte roxa. É importante vocês se atentarem que o informativo aqui embaixo de importante é para justamente te orientar de onde você deve colocar as informações que você precisa, tá bom? Aqui embaixo ele já está tirando toda a sua porcentagem, baseando-se em toda essa parte que você alimentou a planilha. Aqui do lado, em outros valores, é uma lacuna, é uma área que eu deixei separado para você que todas essas informações aqui, faltou alguma coisa, então você pode colocar aqui, você tem essa opção de colocar aqui tudo aquilo que você precisa colocar, mas que aqui não está discriminado. Aqui você vai colocar o nome e aqui você vai colocar o valor. Automaticamente a planilha já vai chegar aqui embaixo nessa parte rosa e ela vai somar junto com o seu valor final. Tá? Deixa eu explicar para vocês essa parte aqui, que é o valor final de todas as somas. O que seria isso? Isso é o valor somado
dessa parte 1, o passo 1, com a informação que você colocou aqui do passo 3, que são as suas horas de confecção, o que você está gastando em mão de obra para poder estar finalizando o seu trabalho, com os seus custos fixos e os custos variáveis. Então, ele soma todas essas informações que você colocou aqui na planilha, tá? Isso aqui é o seu custo final. Aqui embaixo, valor final com o seu lucro, é você que vai preencher o lucro pretendido. Você colocando um exemplo aqui de 40% em cima da sua peça, a planilha vai calcular para você os dois valores. Vai deixar para você aqui o exemplo da soma de tudo isso que você colocou aqui na sua planilha, mais uma outra parte com o lucro de 40%, que foi esse exemplo aqui. Então, ele tem esses dois valores, o valor sem o lucro e o valor com o lucro. Aqui também nessa parte de promoções, eu deixei separado especialmente para quando você quiser fazer uma Black Friday, ou você quiser fazer uma promoção de Páscoa, ou quiser um Dia das Mães, ou qualquer outro tipo de promoção, tá? Aqui a planilha ela já deixa esses valores para você, para que você coloque o desconto. Aqui ela pega o valor total, o valor final com o seu lucro, porque é importante deixar o seu lucro. E aqui na parte de desconto, se caso você quiser fazer uma promoção, é só você alimentar a sua planilha com o desconto. Eu vou colocar aqui um exemplo de 15%. Então, automaticamente, a sua planilha ela vai abastecer para você aqui os três valores, que são a soma total de tudo isso que você abasteceu aqui. Aqui também tem a parte do seu lucro, o valor com o seu lucro, e aqui se caso você quisesse fazer uma promoção, ela te dá o valor aqui já com o desconto, tá bom? Então, pessoal, essa aqui é a nossa planilha, uma planilha fácil para que você abasteça e alimente ela com todas as informações que você realmente usa, realmente precisa e que são válidas, essenciais na vida de qualquer artesão nessa parte da precificação. Viu como é fácil essa planilha? Você também gostou dela? Ela foi pensada realmente de artesão para artesão. Então, clica nesse link aqui abaixo, procura um dos nossos representantes, que aí eles vão te orientar direitinho como você pode ter a sua planilha, para você poder ganhar agilidade no seu dia e não ficar mais com aquela preocupação de se está dando o preço certo ou não, ou se está pagando para trabalhar ou não. Então, clica nesse link aqui e procura um dos nossos representantes.